como é que faz para resolver esta equação de segunda ordem? Você que assistiu à última aula já deve estar formulando na sua cabeça a equação característica. Ao resolver esta equação característica, você encontra duas raízes repetidas, porque isso aqui é um quadrado perfeito. Isso aqui é r mais 2 ao quadrado igual a zero. Quer dizer que você tem assim, R1 igual a R2 igual a menos 2. Ora, então como solução particular, você teria y1 igual a exponencial de menos 2t. E quem seria y2? Se você simplesmente multiplicar isso aqui por uma constante, não dá certo, porque essa solução e essa são LD. Na hora que você fosse calcular o Wronskiano, o resultado seria zero. O que é que eu vou fazer para obter uma segunda solução que, juntamente com essa, forme um conjunto fundamental de soluções? Nessa aula eu vou te explicar como você faz isso, e o método que nós vamos utilizar para resolver essa é um método muito interessante que vai nos permitir resolver, inclusive, equações de segunda ordem mais gerais, sem precisar de coeficientes constantes. Não vá-se embora não, fique por aí, a aula de hoje promete ser muito interessante. Primeiro, para você resolver, você monta a equação característica, que é essa daqui. Só que esse lado esquerdo, ele é a mesma coisa que r mais 2 ao quadrado, igual a zero. Então, isso aqui implica que você tem duas raízes repetidas. R1 é igual a R2, que é igual a menos 2. Ou, se você quisesse usar Bhaskara, ao calcular o delta daria zero e você encontraria as raízes repetidas do mesmo jeito. Logo, uma solução a gente aprende que vai ser quem? y1 de t igual a exponencial de menos 2t. O problema é que tu não pode multiplicar essa por alguma constante, um 2, um 3, sei lá, qualquer constante, para buscar uma segunda solução. Então a gente vai ter que ver um jeito de achar uma segunda solução que junte com essa e forme um conjunto fundamental de soluções. Então vamos tentar uma segunda solução parecida com essa, mas que não seja obtida dessa multiplicando ela por uma constante. Eu vou tentar uma solução do tipo y de t igual. Eu vou simplesmente multiplicar a solução que a gente obteve inicialmente por uma outra função. No lugar de multiplicar por uma constante, vou multiplicar por outra função. Será que é possível encontrar v de t, tal que isso aqui seja solução para essa equação? Existe v de t, tal que vy1 é solução da EDO? Suponha que sim. Então, será que dá para achar v de t? Se você supõe que tem e você encontrar v de t, é porque tem mesmo. Agora, se você supor que tem e você vê que é impossível encontrar, é porque não tem. A verdade é essa. Então, vamos supor que tem. O que é que nós devemos fazer? Y é essa daqui. Você deriva. Pela regra do produto, fica v' exponencial de menos 2t, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Só que a derivada dessa segunda vai ser menos 2, que multiplica essa exponencial, né? Então fica aqui, ó, o menos 2, o v, e aqui exponencial de menos 2t. Você pega e deriva novamente, porque o que é que eu estou fazendo? Como eu estou supondo que ela é solução, eu vou encontrar, já tenho y, aí encontro y', encontro y duas linhas, substituo aqui e coloco isso igual a zero e vejo se dá para achar a v. Então y duas linhas agora é a derivada dessa. Então fica derivada dessa primeira parcela. Derivada da primeira, fica v duas linhas, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, só que a derivada da segunda é menos 2 exponencial, né? Então vai ficar menos 2, v' exponencial, e tudo isso foi só a derivada dessa. Agora essa outra, deixa eu botar menos 2 assim para não se atrapalhar. Derivada da primeira vezes a segunda,
Aí, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, mais uma vez, né? Vai ficar aqui menos 2v exponencial de menos 2t. Isso aqui vai ser igual a v duas linhas exponencial de menos 2t. Aí, esse com esse aqui vai dar menos 4v' exponencial de menos 2t. E multiplica esse por esse, vai dar mais 4v exponencial de menos 2t. Substituindo isso aqui que eu destaquei de laranja em asterisco, o que é que nós obtemos? Primeiro, y duas linhas é tudo isso. Bota aqui. Aí mais 4 que multiplica o y' mais 4 que multiplica y. E tudo isso tem que ser igual a zero. Menos 4v' exponencial, você vai cancelar com esse, ó. 4 vezes v' exponencial de menos 2t. Você multiplicar aqui por 4. Esse daqui, ó, 4v exponencial. Aí aqui você tem 4v exponencial. Então dá 8, né? E aqui você tem 4 vezes 2, 8, só que menos. Então você vai ter menos 8v exponencial. Então esse vai cancelar com esse, vai cancelar com esse. Resulta simplesmente em v duas linhas exponencial de menos 2t igual a zero. Só que exponencial nunca é zero. Então quem tem que ser zero é v duas linhas. Só que aí você vem aqui e integra, né? Se você integrar v duas linhas, aparece v'. E se você integrar zero, aparece uma constante C1. É claro que eu estou falando da integral em relação a t. Aí se você chegar aqui e você integrar novamente, aparece a função v. v de t, né? Igual. Se você integrar C1, a integral de C1 é C1 vezes t mais uma outra constante, que é C2. Onde C1 e C2 são constantes arbitrárias. Só que você precisa de quantas soluções? Eu estou atrás de uma segunda solução. Então é só atribuir valores convenientes para C1 e C2. Por exemplo, coloque C2 igual a 0 e coloque C1 igual a 1. Então você vai escolher, né? Escolha v de t igual a t e temos uma segunda solução. Ela está aqui, ó. v de t exponencial de menos 2t. Então v de t é t exponencial de menos 2t. Só que a pergunta relevante agora é: y1 e y2 é um conjunto fundamental de soluções para asterisco? Lembre quem é y1, né? y1 de t é simplesmente exponencial de menos 2t. Então você vai juntar essa com essa. É conjunto fundamental? Vamos ver o Wronskiano dessas duas funções. Determinante exponencial de menos 2t, a primeira solução. A segunda solução é t exponencial de menos 2t, são duas soluções particulares. A derivada dessa é menos 2 exponencial de menos 2t, e a derivada dessa é a derivada da primeira vezes a segunda. Fica assim, né? Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então fica menos 2t exponencial de menos 2t. Tu faz esse vezes esse, ó. Então esse vezes esse dá exponencial de menos 4t. Esse vezes esse dá menos 2t exponencial de menos 4t. Agora, menos esse vezes esse. Então vai dar mais, né? 2t exponencial de menos 4t. Isso cancela com isso. O resultado é exponencial de menos 4t, que é diferente de zero. Conclusão: y1 e y2, que é t exponencial de menos 2t, y exponencial de menos 2t, são soluções fundamentais para a equação asterisco, e a solução geral é y de t igual a uma constante que multiplica exponencial de menos 2t mais uma outra constante arbitrária que multiplica t
exponencial de menos 2t. Isso que a gente acabou de fazer é o conhecido método de redução de ordem. Ou seja, em primeiro lugar, nós temos o conhecimento de uma solução particular. Em segundo lugar, buscamos uma segunda solução do tipo v de t, uma outra função que multiplica a primeira que você já conhecia. Em terceiro lugar, substituímos vy1 na EDO que você está estudando e reduzimos a ordem para encontrar v de t. Não foi isso que aconteceu? Olha a folhinha aqui, ó. Sua equação se transformou nessa, você integrou, reduziu a ordem, e aí você integrou de novo e encontrou a solução v de t, no exemplo anterior. E em quarto lugar, é só correr para o abraço, meus amigos. Você vai ter aí a sua segunda solução, o Wronskiano dela vai dar diferente de zero, e você vai ter a sua solução geral. Bem, vamos ver agora o caso geral. Olhe, seja a equação a y duas linhas mais by mais cy, uma equação de segunda ordem com coeficientes constantes, né? A diferente de zero. E eu vou supor que o b² menos 4ac é igual a zero. Quer dizer que o delta é zero. O delta de quem? Da equação característica. Quando você faz ar² mais br mais c igual a zero. Então, você, ao resolver essa equação do segundo grau, você vai encontrar menos b sobre 2a. E você encontra y1 de t igual a exponencial desse r, ó, vezes t. Isso aqui é solução de 1 dessa equação diferencial. Fazendo redução de ordem, y2 igual a t vezes essa exponencial, que é a primeira solução, também é solução. E a solução geral de 1 vai ser quem? Y de t igual a C1 exponencial de menos b sobre 2at mais C2t exponencial de menos b sobre 2at. Encontre a solução geral, por exemplo, dessa equação. O que é que você faz? Primeiro, nós temos a equação característica r² mais 2r mais 1 igual a zero. Se você calcular o delta, dá zero. Na verdade, isso é r mais 1 ao quadrado. Ou seja, você tem R1 igual a R2, que é igual a menos 1. Esse menos 1 é esse menos b sobre 2a, que é a solução da equação de segundo grau. Portanto, a solução geral da equação é y de t igual a C1 exponencial dessa raiz vezes t mais C2t, que multiplica exponencial de menos 1 vezes... Menos 1 é a raiz, né? Então, menos 1 vezes t. Quer dizer, professor, então que eu não preciso mais dessa parafernália de redução de ordem? Não é bem assim, né? Quando a equação tiver coeficientes constantes, aí não precisa, de fato, porque tu já sabe que uma solução é exponencial da raiz vezes t, e a outra solução é só multiplicar isso por t. Certo? Esse procedimento de você usar a redução de ordem, você faz para essa equação geral. Mesma coisa que eu fiz, por exemplo, você faz para essa situação geral aqui. Inclusive, no final, você mostra que y1 e essa y2 são um conjunto fundamental de soluções. Toda conta que eu fiz, por exemplo, vale para essa situação geral. Então, a partir de agora, basta você resolver a equação característica, a raiz deu repetida, já sabe que a segunda é t vezes exponencial, aí é só colocar aqui a raiz repetida e está pronto. Você tem a solução geral da sua equação de segunda ordem. Mas, e se a equação for homogênea, mas não for de coeficientes constantes? Você tem aqui, por exemplo, funções de t no lugar das constantes.
Então a redução de ordem pode ser um método interessante, desde que você tenha conhecimento de uma primeira solução. Vamos fazer um exemplo nessa perspectiva para você entender melhor o que eu estou falando. Exemplo 3, ó. Dado que y1 igual a ta-1 é uma solução dessa equação, encontre um conjunto fundamental de soluções. Então, em primeiro lugar, nós temos o conhecimento de uma solução particular. y1 é solução. Ele está dizendo que é, né? Verifique. Você deriva uma, duas vezes essa função, aí substitui aqui e veja se dá zero. Em segundo lugar, vamos buscar uma segunda solução do tipo v de t, y1 de t. Ora, para isto você deve derivar essas funções, né? Aqui você tem essa, aí você vai derivar ela, né? Então fica a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Só que a derivada da segunda é, como aqui é t a menos 1, então essa daqui vai ser menos t a menos 2, né? Então menos v t a menos 2. Aí você deriva novamente. Quando você derivar essa daqui, fica a derivada da primeira é v duas linhas, vezes a segunda. Aí de novo, a primeira vezes a derivada da segunda, fica menos v' t a menos 2. Agora deriva essa, né? T aqui, cuidado, vou deixar o menos aqui fora. Vai ficar v' t a menos 2. E aqui, quando você for derivar novamente, né, vai ficar menos 2 v t a menos 3. Ou seja, y duas linhas é... Aí aqui eu vou ficar com menos v' t a menos 2. E esse menos com esse dá mais 2 v t a menos 3. Ou seja, você vai ficar com v duas linhas t a menos 1. Aqui você vai ficar com menos 2 v' t a menos 2 e no final apenas 2v t a menos 3. Antes de correr para o abraço, né, vamos substituir y igual a vy1 na equação, que era o terceiro passo. Ó. Você vai botar o y aqui, aqui e aqui. Então fica 2t quadrado, só que y duas linhas a gente achou que é aí mais 3t, y' a gente viu que era esse daqui, né? Menos o y v t a menos 1. Isso aqui é igual a zero. Só organizar. Olha, v duas linhas. O que é que tem aqui multiplicando v duas linhas? Tu tem t quadrado vezes t a menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então fica 2tv duas linhas. Então, eu fiz essa multiplicação por essa. Não tem mais v duas linhas. Vamos ver o que é que tem no v'. Ó, você tem esse daqui. Então vamos multiplicar isso por isso. t ao quadrado vezes t a menos 2 dá 1. Então ficou só 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Tem mais algum? Tem. Tem esse aqui, ó. Então, quando você faz t vezes t a menos 1, dá somente 1. Então, sobrou só 3 aqui para multiplicar. Então, mais 3. Tem mais algum? Não. Não tem mais nenhum, então ficou assim, né? Isso aqui vezes o nosso v'. Como é que fica? 2t quadrado vezes o 2t a menos 3. Ó. Vai ficar aqui 2 menos 3 dá menos 1. 2 vezes 2 dá 4. Então fica 4t a menos 1. Isso aqui vai ficar o v no final, né? Esse vezes esse, mesma coisa. Ó. T vezes t a menos 2 vai ficar um t a menos 1. Aqui já tem um 3 vezes esse menos, então menos 3t a menos 1. E sobrou esse aqui, né? Menos t a menos 1. Eita, como ficou apertado aqui. V, né?
Tudo isso igual a zero, né? Tirei o bichinho daqui e botei para cá que estava apertado. Aí olha que engraçado, né? Porque aqui dá menos 3 menos 1, dá menos 4t a menos 1. Então aqui não tem esse termo. Essa equação ficou assim, 2t v duas linhas, aqui dá menos v' igual, isso aqui não tem, né? Então aqui é igual a zero. Uma curiosidade é que sempre nesse processo, esse termo que tem o v vai desaparecer. Se você faz isso para uma equação geral, isso sempre acontece. A verdade é essa, porque o que aparece desse lado aqui, olha que coisa engraçada. O que aparece aqui é sempre isso. 2t quadrado, no caso dessa equação, né? y1, duas linhas, mais 3t, y1' menos y1, onde y1 é uma solução. Então, por isso que isso aqui sempre dá zero, porque y1 é solução. Toda vez nesse processo, o que sobra aqui multiplicando o v é a solução que tu já tem, sendo aplicada no primeiro membro da equação. Sempre acontece isso. Então, sempre o v vai embora. Agora, fazendo w igual a v', obtemos, se w é v', v duas linhas é w'. Então você fica com 2t w' menos o v' é w, isso aqui fica igual a zero. Aí você resolve essa equação para o w. É uma equação separável. Ou seja, você fica com 2t w' igual a w, né? O w você passa para cá dividindo assim, e o 2t passa para o outro lado dividindo. Aí você integra, né? Quando você integrar isso em relação a t, aqui tem um meio, né? Deixa eu botar esse um meio aqui para fora, aí fica integral de 1 sobre t dt. Aí a gente sabe que w' dt é dw, né? Então fica dw sobre w igual a 1 meio. A integral de 1 sobre t é ln, do módulo de t. Aí você sabe que aqui já tem uma constante, né? Desse lado, você tem ln do módulo de w, sendo igual aqui a 1 meio de ln do módulo de t, e 1 meio vezes a constante é uma determinada constante. Se você passa a exponencial, aparece módulo de w desse lado. Esse 1 meio você sabe que vem para cá, ó. Então, quando você passar aqui a exponencial de c, por exemplo, vai ser uma outra constante, sei lá, c1. E aqui vai ficar apenas o módulo de t elevado a 1 meio. Quer dizer que w vai ser igual a, mais ou menos, né? Essa constante. É uma outra constante. Aí, módulo de t elevado a 1 meio. Só que módulo de t não, porque o t é positivo, né? A gente disse lá no começo. Só que o nosso w é v', né? Então você substitui aqui por v', fica igual a esse c2, t elevado a 1 meio. Aqui você integra novamente. Quando você integrar novamente, aparece v igual a c2. Olha aqui, a integral disso daqui. Então vai ser 2/3 t elevado a 3 meios. Aí vai aparecer aí outra constante, né? Sei lá, c3. Você tem v de t igual a... Esse 2/3 com essa c2 é um c4. T elevado a 3 meios mais o c3. Só que você quer uma função v de t, né? Então, vamos considerar, né? Ou vamos tomar v de t igual a t elevado a 3 meios. E temos quem é y2 de t. Eu chamei de y, né? Mas nesse caso a gente conseguiu achar a função v. É assim, né? v de t, y1. Foi possível achar v de t. Então nós encontramos t elevado a 3 meios e y1 era quem? t a menos 1. Quer dizer que a gente achou y2 de t
3 meios menos 1 dá 1 meio, né? Igual a t elevado a 1 meio. Exercício. Mostre que o Wronskiano dessas duas soluções dá isso daqui. Como t é positivo, isso aqui também é positivo, ou seja, não é zero. Conclusão, y1 e y2 é um conjunto fundamental de soluções para essa equação diferencial. O caso geral do que a gente acabou de estudar é o seguinte, ó. Você considera y2' mais uma função p de t, y' mais q de t, y igual a zero. Uma equação homogênea, coeficientes não precisam ser constantes, e você tem que y1 de t é uma solução conhecida. Pergunta: existe uma segunda solução dessa forma, v de t, y1 de t, para essa equação diferencial, que é uma equação mais geral? Sim. Você aplica a redução de ordem para o caso geral e sempre você encontra essa segunda solução. E ela é assim, ó, y2 de t é igual a y1 de t, que é a primeira solução, integral da exponencial de menos a integral de p de t dt dividido por y1 de t ao quadrado dt. A segunda solução é sempre assim. Agora eu não acho legal a gente decorar essa fórmula. Uma fórmula que você pode se atrapalhar para decorar ela, né? Você tem que primeiro deixar a equação nesse formato, depois decora essa fórmula aí para as provas que você vai fazer na vida, né? Enfim, eu acho que é mais fácil aprender aquele processo. E aí você aplica o processo para casos particulares. É isso que tínhamos para hoje.